Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva e ative o sino de notificações para que você seja avisado todas as vezes que tivermos vídeos novos. E gostaria de pedir também que você curta os nossos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais para que dessa maneira você leve a palavra de Deus até os seus familiares, os seus amigos, as pessoas ao seu redor. E dessa maneira você vai estar sendo um canal de bênção na vida dessas pessoas. Hoje eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do Salmo 42 e depois nós vamos fazer uma rápida análise do que nós podemos compreender desses versículos, ok? Então, Salmo 42, eu vou ler o versículo 1, 2 e vou pular para o 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando a gente vê o comecinho aqui desse salmo, muito bonito por sinal, nós vamos ver que a corça vai ser mencionada. E para quem não conhece, a corça é um animal que ela é parecido com um cervo. E esse animal, olha que curioso, quando ele fica muito tempo sem beber água, a sua pele resseca e começa a exalar um cheiro. Esse cheiro atrai os predadores da corça. Então a corça ela foge para a água não apenas para beber, para matar sua sede, mas ela corre para a água como uma maneira de salvar a sua vida, se livrar do perigo. E aqui no versículo 1 do Salmo 42, eu vou ler de novo. Olha o que vai falar a respeito dessa comparação da corça com a pessoa que está ali falando. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E olha que coisa, porque o animal, quando ele se vê ali em meio àquele perigo, né, o seu próprio corpo o denuncia para os seus predadores, então ele vai usar ali aquele ribeiro, aquele lugar ali de água para se proteger. É como um abrigo, é como um esconderijo, é como um lugar seguro contra os seus predadores, os seus inimigos. E é dessa forma que a alma do homem, ela anseia, ela busca por Deus. Porque todos nós temos um vazio, é como se fosse um buraco dentro de nós que não é preenchido por nada, né? Eu já falei aqui em vídeos anteriores, a gente tenta preencher de muitas maneiras, com dinheiro, com comida, com tantos outros prazeres, só que no final das contas a gente vê que não sacia. Parece um buraco que não tem fim, você coloca tudo que te dá prazer ali dentro, mas parece que não é suficiente. E não é mesmo. Porque todo ser humano, ele foi criado para que ele viva em comunhão com Deus, para que ele se relacione com Deus, para que ele tenha um relacionamento íntimo, pessoal com Deus e individual, que cada pessoa tem o seu próprio relacionamento com Deus. Só que quando a pessoa ela negligencia a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, então esse buraco, esse vazio que já existe e que é comum em todo ser humano, ele vai se tornando uma cratera cada vez maior. E aí o que acontece? A pessoa acaba amargando a frustração, a decepção, o descontentamento, porque ela vai usar de todos os atributos que ela conhecer para que ela consiga se sentir preenchida, consiga se sentir feliz de fato, consistente, para que ela consiga se sentir ali contemplada em tudo aquilo que ela precisa, que ela necessita, mas não vai adiantar. E aí vem a frustração, aí vem o desespero, às vezes vem até a depressão. Que a pessoa ela acaba num vazio tão grande, uma tristeza tão grande, que ela não sabe de onde vem.
Ela já tentou de todas as formas, ela já buscou religiões diferentes, ela já se envolveu com pessoas diferentes, ela já experimentou substâncias que pudessem trazer a ela algum tipo de felicidade, né? Álcool, dinheiro, compras, viagens, e nada disso preenche. E ela fica ali naquele questionamento, o que mais falta eu tentar para preencher esse vazio na minha vida? E tudo que ela não tentou foi um relacionamento sincero com Deus. E aí quando a gente se entrega de uma maneira verdadeira, sincera, com compromisso, sem constrangimento do que as outras pessoas vão pensar, quando a gente se permite conhecer a Deus melhor, aí a gente vê, era isso que estava faltando na minha vida. Não era cerveja, não era o sexo com várias pessoas diferentes, não era aquela quantidade de coisas que eu comprava no shopping, não é a quantidade de dinheiro para viajar, não é o meu carrão, não é minha mansão, não são minhas plásticas, não é minha beleza, não era nada disso. Não é ter muitas pessoas ao meu redor, fingindo que são minhas amigas. Aí a gente vê que de fato aquilo que estava faltando na vida da pessoa era de fato um relacionamento pessoal com Deus. E quando a gente começa esse relacionamento, a gente vai vendo que aquele vazio que era grande, que não era preenchido por nada, ele começa a ir diminuindo, ele começa a ir sendo preenchido de uma maneira consistente, de uma maneira contínua. E aí você percebe que você já não consegue mais viver da maneira como você vivia antes, porque você tentava se alimentar com vento. É a mesma coisa que uma pessoa que está com fome e uma pessoa que está enfraquecida. Ela precisa se alimentar e ela começa a abrir a boca e mastigar vento, engolir vento. Essa pessoa ela nem vai matar a sua fome e nem vai fazer bem para a sua saúde, porque ela pode até mesmo acabar com gases, não é? De tanto colocar ar para dentro. É isso que acontece na nossa vida espiritual. Quando a gente tem uma carência, quando a gente precisa se nutrir, que vai até além de se alimentar, quando você precisa de algo que de fato vai trazer nutrientes para a sua vida, para a sua alma, para a sua vida espiritual, mas você se alimenta com porcaria, você coloca qualquer coisa para dentro da sua vida, você não vai conseguir preencher aquela sua carência. Você vai continuar naquela deficiência e cada vez mais fraco e cada vez mais necessitando de ser realmente alimentado e nutrido com aquilo que é de qualidade. Então você vê que nesse primeiro versículo, esse animal, ele caracteriza a nossa vida sem Deus. Como a gente anseia, como a gente busca, como a gente busca água, né? Quando a gente está com muito calor, com muita sede, a gente busca a Deus. A gente precisa buscar a Deus, que Ele é a nossa fonte, é aquela fonte que não seca, não acaba a água, é aquela fonte que a água é limpa, que é uma água que nos farta, que nos sacia, nos refresca, nos relaxa, nos deixa felizes. Esse é Deus para todo o ser humano e é isso que nós precisamos compreender. Aqui no versículo 12 a gente vê: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é qualquer Deus, entre aspas, né? Muitos deuses que os homens, o ser humano foi criando ao longo da história da humanidade, muitos deuses, muitas deusas, não. Aqui fica claro, a minha alma ela tem sede do Deus vivo, o Deus único. E aí vai continuar: quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, a nossa vontade de quem se relaciona com Deus de uma maneira sincera, a nossa vontade de estar na presença de Deus, ela é tão grande, e conforme o relacionamento dessa pessoa com Deus vai aumentando e vai se solidificando, ao ponto dessa pessoa já ansiar, já ter aquela expectativa, quando que de fato eu vou ver a face do Senhor.
E então, partir daqui para uma nova vida não se torna mais um medo, não se torna mais um assunto desconfortável, se torna algo natural e se torna algo muito bom, porque você sabe que quando isso aqui tudo passar, você vai estar lá face a face com o seu Deus. E aqui para fechar lá no versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus é o nosso auxílio, a nossa ajuda, é o nosso socorro. Deus é o nosso ribeiro, é o nosso rio, é a nossa fonte inesgotável, onde a gente vai e se alimenta, se sacia, se refresca. Sabe aquele dia muito quente, como hoje, por exemplo? Muito quente, muito abafado, não tem nenhuma brisa, aquele tempo muito seco que dá uma agonia. Quando você chega num lugar assim com muita água, aquela água vasta, água limpa, água fresca, onde você pode mergulhar sem medo de afundar. Sabe aquele alívio que a sua pele sente? Aquele alívio que até a tua alma sente? É isso que Deus representa para todos nós e deveria representar para todo mundo, né? Porque todos nós, todo ser humano tem uma carência dentro dele. Tem um vazio que precisa ser preenchido. Só que cada um precisa, no seu momento da vida, da sua maneira, de acordo com a sua caminhada, precisa descobrir que não são com as coisas materiais desse mundo que a gente consegue preencher esse vazio. É só realmente com um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento individual, porque não adianta você ter na sua casa pessoas que se relacionam com Deus e você achar que dessa maneira você vai ser abençoado por tabela. Você precisa buscar de uma maneira individual o seu relacionamento com Deus e moldar o seu relacionamento com Deus de acordo com quem você é, com a tua característica, a tua personalidade, com a tua história de vida, porque Deus, ele nos recebe da maneira que nós somos, da maneira que cada um de nós somos, e nós não somos iguais. Por isso que cada um precisa criar o seu relacionamento com Deus. É claro, se baseando na palavra de Deus, que é uma só, se baseando naquilo que Deus deixou para nós no seu Antigo e no seu Novo Testamento, mas buscando de uma maneira individual, entendendo que assim como a salvação é individual, o nosso relacionamento com Deus deve ser individual também. Então fica com essa mensagem no seu coração, lembra do exemplo da corça, quando ela fica muito tempo sem beber água e o seu corpo começa a exalar um cheiro característico, esse cheiro atrai os predadores e ela precisa correr para dentro da água para ficar ali protegida, para ela poder tanto saciar a sua sede quanto ficar ali protegida dos perigos. Quando o ser humano fica muito tempo sem beber dessa água, que é a fonte da vida, que é Jesus, ele falou que quem beber dele, da água que ele desce, nessa pessoa nasceria e fluiria uma fonte que joga água viva para toda a eternidade, não é? Então Jesus é a nossa fonte de água viva. Então quando a pessoa fica muito tempo sem beber dessa água, sem buscar a Deus, sem se relacionar, sem conversar com Deus, essa pessoa é como se a alma dela fosse o corpo da corça. Vai ressecando, vai ficando enfraquecido e vai atraindo a atenção dos inimigos. No caso da corça, né, os outros predadores é que vão sentir o cheiro e vão atrás dela para tentar atacá-la. Mas já o ser humano, quando ele está muito tempo longe de Deus e a sua alma começa a enfraquecer, nós sabemos quem é o adversário das nossas almas, que está ali ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Sabemos que é o inimigo das nossas vidas, o diabo. Então, não fique você longe da sua fonte. Assim como o peixe não sobrevive fora da água, nenhum ser humano sobrevive ou vive bem longe da sua fonte de água viva, que é o nosso Senhor Jesus.
Eu espero que você tenha compreendido, assista novamente esse vídeo e compartilhe para que outras pessoas recebam essa mensagem e tenham a sua vida abençoada, assim como você está tendo a sua vida abençoada agora. Espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.